você vai pegar a pipoca, você vai pegar o drink, não sei o que você vai pegar. Mas já encaminha esse vídeo pras amigas, pra família, pra todo mundo assistir junto e depois a gente comentar junto, tá? Também, se você tá assistindo na TV, pega seu celular, se inscreve no canal. Por favor, ajuda a gente a chegar nos 4 milhões. Eu tô me humilhando, não aguento mais essa humilhação. Vou começar a ameaçar vocês, entendeu? Vai se inscrever nesse canal? Obrigada. Gente, estou aqui com uma dupla muito lisonjeada de recebê-las, são as verdadeiras donas do jogo, entendeu? A gente sabe que elas cresceram, a gente cresceu acompanhando essas duas meninas que hoje são mulheres, né, incríveis na televisão, e hoje elas vieram para contar muito sobre esse novo momento, essa fase adulta, digamos assim, dos personagens, que eu tô muito curiosa para saber. Com vocês, Júlia Buscaccio e Mel Maia! Falei certo? Sim. Sejam bem-vindas! Obrigada, Tatá. Obrigada a vocês. Gente, que legal ter vocês duas aqui. Eu amei, tá? As irmãs Guerra. As Guerra, irmãs... literalmente. Guerra, literalmente? Literalmente. Não se fala em outra coisa, né? A gente só vê corte no TikTok, no Instagram, Twitter. O povo tá Sim. louco com isso. Vamos falar, então, já começar falando dos donos do jogo, que eu vi que foi confirmada a segunda, né? Ai, notícia boa, né? Confirmado. Quando vocês começaram, vocês imaginavam, assim, esse sucesso e que teria já a segunda, que engataria tudo isso? A gente imaginava que ia ter segunda temporada, mas não tinha nada certo. Mas não desse tamanho, assim. Eu acho que eu não imaginava que a galera fosse abraçar tanto a história. Que fosse, assim, cada um gostar muito de um personagem. Ter tanto edit, né? A gente tá vendo muito edit. Muito. Não, a gente sabia Só- que ia ser um estouro, mas acho que a gente ultrapassou todos os limites, né? É, a gente tá... Assim, eu digo por mim, eu tô meio impressionada. Você também, amiga? Não, fiquei bem impressionada também. Como que foi a preparação no quesito, assim, pensando, olhando pra carreira das duas, as duas, né, fizeram personagens muito diferentes de tudo que vocês já vinham fazendo. E eu acho que pra vocês que crescem na TV, que crescem na mídia, é um pouco difícil de fazer, até os produtores de elenco, as pessoas enxergarem vocês como mulheres mesmo, né? Talvez sempre tenha aquela coisa de mais menininha, mais mocinha e tal. E aí vocês vieram com essas personagens que arrasaram, inclusive, parabéns. Obrigada. Como foi essa preparação? Como foi pra vocês encarar esse desafio? O que vocês fizeram de diferente? Como vocês se perceberam nisso? Foi bem legal, né, amiga? A nossa preparação foi bem desafiadora, principalmente pra mim, né? Porque, como você falou, foi minha primeira personagem adulta. Eu tinha feito vários outros personagens como criança, jovem adulta, então foi diferente de tudo que eu fiz. E como você falou, nenhum produtor de elenco tinha me visto assim como mulher adulta, então eu sempre digo que foi um voto de confiança que o Heitor me deu, assim, deu super certo. E na minha cabeça, eu só imaginava, cara, minha primeira personagem adulta ou vai ser muito bom, ou vai ser muito ruim, o que vai ser? Então, assim, pra mim, como foi essa virada de chave, pra mim foi muito importante. Eu fiquei muito nervosa antes do lançamento, fiquei muito apreensiva pra saber como as pessoas iam me receber, né, essa nova Mel, né, essa nova versão. Mas, voltando pro assunto da preparação, você quer falar um pouquinho primeiro? A preparação foi muito. A preparação pra gente fazer a personagem foi muito legal. Porque a gente teve uma conexão muito boa de irmãs. De assim. irmãs mesmo. Primeiro que a gente ia construir uma relação de Suzana e Mirna, onde elas se detestam. Mas a Mel tem uma irmã e eu também tenho uma irmã. Então a gente entrou muito nesse lugar do. Tá, temos irmãs, a gente sabe que a gente briga. Porque não, é inevitável, né? Uma hora ou outra. Todo irmão... Você vai brigar com a sua irmã. Só que no caso delas, elas chegam num nível muito. O buraco é mais elevado de embaixo, briga. Tipo, é ponto delas, sei lá, se baterem. Não, a na cena- escola que são. Elas entraram num barraco máximo ali, as duas. E a gente falou, tá, vamos construir isso, mas vamos construir a partir do amor também. Porque, querendo ou não, tem um amor, eu acho, ali, que é meio incompreendido das duas, que gera uma revolta também. E eu acho que elas se admiram também, mas ao mesmo tempo é muito complexo, eu acho, essa relação. Porque elas de irmãs. se amam, mas ao mesmo Pra tempo mim, se o odeiam. O maior da série Mel, Entendi. Eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram. São as duas. Porque eu acho que tem amor ali, mas é difícil de viver essa relação de irmãs. Porque no final do dia, pô, você vai sentar pra jantar com a sua irmã. Você vai sentar pra almoçar, mesmo que você tenha brigado e se estressado com ela. Eu tenho uma irmã, eu sei como é que é isso, sabe? Na vida Pegar real uma mesmo, da né? outra. Você tá com minha bolsa, tá com meu sapato, tá? E no final do dia vocês estão lá, jantando, tipo, tá, tudo bem. Você quer ir comigo no final de semana pra tal lugar? Exatamente. Então a gente meio que construiu dessa realidade mesmo, de irmãs. Só que no nosso caso vai pra uma coisa, assim, o universo delas é muito diferente do nosso.
É Muito além, doido, porque né? não é uma briga porque ela pegou minha roupa, é uma briga porque as duas têm direito do poder e só uma pode ficar, nem ficar, né? Porque a gente precisa de um homem, então E ninguém quer abrir mão também, ninguém quer né? abrir mão, e assim, a gente também se ama, e a gente sabe que foi o amor que sobrou, porque tem spoiler, hein? Se você não assistiu a série, para aqui agora. Porque o pai morre, assim, no meio da série, acho que no terceiro episódio, não, viajei. Ah, não Em lembro algum agora. episódio, ele morre, ela já não tem a mãe, então o amor que sobrou é o amor de mães, mas ao mesmo tempo tem essa disputa, né? Sim, sim. Então é muito difícil. Eu imagino. E você sabe que eu tava. Acho que vocês que falaram, agora eu não sei quem foi que falou isso. Que quem mora no Rio de Janeiro realmente sabe disso, né? Sim, Só que pra sabe. gente que não é do Rio de Janeiro, não faz ideia. Que essas Exatamente. coisas. Não faz ideia. Não faz ideia. É porque, Foi assim, que é eu muito falei. no bairro que a gente vive, né? Tipo, a gente mora lá até hoje. Sim. Então, isso também foi uma coisa que conectou muito eu e a Mel, porque nós Vocês duas moram somos perto? cariocas, a gente mora no Rio de Janeiro, a gente mora na Barra, né, Mel? É. É Barra, né? Que você Barra, mora mora também. na Barra. Ah, As duas moram na Barra. as duas moram perto, Sim, então. É, a no gente mesmo mora bairro. pertinho, Então, assim, é uma história que, assim, existem muitas histórias, muitas lendas. Cada um fala o que acha, o que pensa. Então, assim, a gente meio que ouve falar. Mas isso, Entendi. você tá certíssima. É o que eu já tinha falado com a Júlia aí em várias outras entrevistas. Tem muita gente no Brasil que não sabe que o Jogo do Bicho existe. Porque existe em outros estados também, mas o berço mesmo do Jogo do Bicho é no Rio de Janeiro. É uma cilada, viu? Tem até carioca que não sabe que isso existe. Assim, poucos, mas a maioria nasce sabendo ou a gente acaba descobrindo depois de um tempo. Porque cada um tem uma Eu história acho que o diferente legal da com série o Jogo do Bicho, é que a gente né? leva muito pro lado de máfia brasileira. Até É. então a gente nunca tinha feito uma máfia brasileira. Aham. Então a gente trouxe muito mais nesse sentido. Da ficção, onde as pessoas têm liberdade de, tipo, amar ou odiar tanto a Suzana quanto a Mirna, quanto qualquer um dos personagens. Porque é uma história mesmo de ficção, então a gente deixa livre pra você Sim. chipar ou não, você querer que alguém morra ou sobreviva. Então tem essa parte leve que as pessoas podem acompanhar, mas pra gente eu acho que foi desafiador essa questão mesmo de ser um universo diferente, de matar ou viver. Eu não vivo essa realidade, tipo, que qualquer decisão que eu tome eu posso morrer ou eu posso viver. Nossa, E muito é a louco, realidade muito louco, das né? irmãs, né? Nossa, E é isso muito realmente acontece. Isso não é muito doido? Tipo, Não. pensar que isso realmente existe na vida real. Existe o Jogo do Bicho. E existe essa tensão de viver dentro desse universo. Tipo, se eu fizer tal coisa errada, eu posso morrer. É muito louco. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. É muito doido. Então, é tipo uma bolha, e aí a gente fica assim, clima. ops, não existe, mas existe. Existe. Como é que vocês fizeram pesquisa do Jogo do Bicho? Tipo, como é que vocês se aprofundaram nesse universo? Vocês Eu a- tiveram a ajuda de alguém? A pesquisa foi mais individual, assim, eu fiz algumas pesquisas, né? Mas a nossa preparação foi muito em cima do roteiro, sabe? E pelo que a gente já sabe do Jogo do Bicho, mas eu foi acho muito que individual. tem essa coisa assim. também de se basear muito na questão familiar, porque tem coisas que, assim, quando você para pra pensar que as duas têm uma herança e elas não podem colocar a mão nessa herança, porque elas precisam de um homem. Olha que coisa mais, tipo, revoltante. E eu acho que partir desse princípio da história já foi um pontapé inicial muito bom pra gente, sabe? Porque causa uma revolta. Com Elas não certeza. têm voz, elas não podem sentar na cúpula, elas não podem opinar, elas não podem nada. Se ela não tiver um homem do lado. Então, eu acho, por isso que eu tipo muito a relação das duas. Porque, caramba, elas vieram de uma família que elas não podem botar a mão em nada. E é delas, né? Querendo ou não, depois de um certo ponto é delas. E elas não podem fazer nada. Isso é muito injusto. Então eu acho que isso ajudou muito a gente a construir as personagens, sabe? Sim, sim. Quanto tempo de preparação e quanto tempo de gravação que foi? Acho que foram 2 semanas de preparação, né? Só? 2 semanas só. Pra gente, sim. Caraca, O achei André, pouco. ele começou... O André já tá há um tempo. Ele ficou, acho que, Mas- 2 meses, né? A gente foi mais ou menos isso. Umas 2 semanas. Uns ou E as preparações eram diferentes, né? A gente preparou com a Fátima Toledo, e com a Carol, e com a Maria sério? Laura. Sim, ela é maravilhosa. A Fátima já preparou Tropa de Elite, né? Sim, sim. Foi Ela maravilhoso. É intensa. Ela é bem Foi intensa. ótimo trabalhar com gente, ela. É porque eu ela- tenho medo de fazer. Meu sonho era fazer, tipo, um workshop com elas. Eu tenho medo.
Eu Não, adorei mas ela é trabalhar com maravilhosa. foi incrível. Eu adorei também. Foi uma incrível. experiência única. Ela levou a gente pra um outro lugar, eu acho, né, Mel? Foi, Assim, com certeza. de seriedade mesmo do que estava acontecendo ali na história. Ela conseguiu colocar a gente no universo, porque é um pouco do que eu falei. A gente vive numa realidade muito diferente. A gente não lida com essas decisões tão importantes, assim, que Tão é a Suzana e a pesadas, né? Mina, tão pesadas, que colocam tanta coisa em jogo. risco, sim. Em risco. E aí a Fátima colocou a gente nesse lugar. E Foi bem legal, foi porque bem a gente legal. teve algumas experiências engraçadas. No primeiro dia, ela falou assim, eu já notei que você tem dificuldade de se mostrar vulnerável. Pra você? Aí eu... Jura? Ela, porque você ri de tudo. Ela, isso não é legal. Aí eu, entendi. Nossa, ela ia Bem- acabar com a minha raça, então. Falou um ato rindo. Maravilhosa, eu rio de tudo. E ela também, E eu a também, gente é as duas riem risonha. muito. E aí ela falou, não, a gente vai fazer uns exercícios pra eu conseguir tirar você dessa vulnerabilidade. Me diz uma música que você se sente triste, que você se sente tocada. Ela colocou e fez uns exercícios muito loucos, que Isso deu individual certo. ou tava as duas juntas? Isso nesse dia eu tava com o André. A gente fez alguns dias de preparação, mas eu fiz mais com o André. Com a Fátima Toledo, né? E aí ela colocou essa música e fez uns exercícios legais que me ajudou, eu chorei. E realmente tira a gente da zona de conforto. E isso é muito importante. Porque para criar uma personagem nova, você precisa acessar lugares dentro de você que você não costuma acessar. Sabe? Fora da zona de conforto É, mesmo, pra né? você criar uma personalidade pra personagem, sabe? Coisas que a gente tem dentro da gente. Tipo, criminalidade, por exemplo. A gente, tem dentro da gente, mas a gente não usa. Mas se a gente caçar... Tem gente que usa, né? Tem gente que usa. Mas a gente... Se a gente caçar, se a gente se aprofundar e estudar, dá certo, sabe? Então, juntando a preparação da Fátima Toledo com a das meninas, que é mais um estudo, né? A Maria Laura e a Carol. A gente pega o texto, lê, estuda, lê, relê, pega uma cena, brinca com a cena. Eu lembro que teve uma cena, eu acho que foi do japonês. Ah, foi. Que elas fizeram um exercício bem legal, que era pra gente se analisar. Não, foi da piscina. A gente teve muita cena A gente juntas. tem muita cena legal juntos. Aham. Falou, vamos fazer um exercício que vai ser interessante, porque nessa cena vocês estão testando, estão se testando. Então, vai ser legal a gente fazer um exercício pra vocês se analisarem. Então, a gente dava uma fala, tipo, oi, Suzy. E se analisava. E aí se analisava. Aí demorava e ela falava, oi, Mirna. E dava as falas. Aham. E aí a gente ia se analisando. Então, era um estudo diferente, sabe? Duas Legal. preparações diferentes. E aí você vai testando várias intenções É. também. Que legal. Isso é bem legal. Vocês fizeram também preparação com... Você estava falando que você fez com o André. Sim. E você fez com o Xamã. Sim. Tem, por conta daquela coisa de Também. como de fala? Intimidade. Intimidade, de Também. Aí foi entender como outra vai ser. preparação. Pra parte do casal é muito legal, porque vocês sentam e debatem sobre o casal. Por exemplo, as minhas cenas com o Xamã. Ah, eles se amam? Se eles se amam, como que é esse amor? Eles têm muito tesão? Eles não têm muito tesão? É interesse? Não é interesse? Então tudo isso é debatido pra gente entender se esse toque vai ser um toque mais quente, vai ser um toque mais amoroso, vai ser uma coisa mais amigável. Então você coloca ali o tom do casal. Isso foi muito, muito interessante. Porque eu acho que Vocês o não tinham casal- feito isso, não tinham tido essa experiência antes? Não tão, não eu tão, não tão aprofundada. assim. Exatamente. Aham. Não tão. Porque o universo é muito diferente. Eu nunca tinha feito até então uma série tão. É que a série é sexy. Intensa quanto- A série Tem, é sexy. tem umas cenas uma- calientes, Exato. tá bien? E eu tava acostumada a fazer personagens sempre que eram mocinhas ou heroínas, então era sempre uma coisa mais doce, tudo mais Angelical. pra esse lado. Exatamente. E a Suzana veio quebrando isso total. E eu lembro de, na hora que a gente tava conversando e debatendo sobre isso, eles falarem, Júlia, é isso mesmo. Se ela for amada ou se ela for odiada, ela é isso. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E quando eu tive essa liberdade, eu fiquei muito tranquila de viver a Suzana. Porque a Suzana, inclusive, eu ainda me surpreendo um pouco com isso nas ruas, porque é a primeira vez que as pessoas estão me encontrando e já rolou uma situação de uma pessoa, tipo, não querer falar comigo. Por causa da Suzana. Eu encontrei uma moça na escola de samba, que um amigo dela tava do lado dela e falou assim, ai, a Suzana, do Donos do Jogo, fala com ela. E a moça assim, tipo... Não Ela quero. fala com ela. E eu vi que ela não tava muito indo com a minha cara. Aí eu virei pra ela e falei, oi, tudo bem? Prazer, eu sou a Júlia. Aí ela, prazer. Aí eu, você não gostou da Suzana, né?
Aí ela, ai, não gostei muito não. Ah! Aí eu falei, não, mas olha, é o personagem, eu não sou a Suzana, eu sou a Júlia. Aí ela falou assim, quer saber, se eu tô com raiva é porque você fez bem, parabéns. Aí ela quebrou assim e meio que saiu. Aí eu falei, nossa, que diferente, porque quando você faz mocinha, as pessoas têm um outro tipo de recepção com você. Elas, tipo, nossa, oi fulana, que lindo o seu casal, que fofo, não.